Mateus capítulo de número 25 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo: aí vem o noivo, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o a vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Essa parábola, obviamente, é a forma de Cristo falar sobre o reino dos céus, sobre a vinda repentina para buscar a noiva do Cordeiro nosso. E veja, eu comunico para jovens, a nossa faixa etária de maior preocupação é dos 18 aos 35 anos. Essa é a nossa faixa etária de maior preocupação. E às vezes falar sobre a volta de Jesus para essa geração é um tanto quanto estranho, porque parece que não faz tanto sentido ouvir algo que os nossos bisavós ouviram, nossos avós ouviram, nossos pais ouviram, e ainda ele não voltou. E por conta disso, os sinais que a nossa geração dão no seu modo de cultuar, adorar, demonstra essa falta de expectativa da vinda do noivo. Eu concordo com você, meus bisavós ouviram, meus avós ouviram, meus pais ouviram, e eu ouço todos os dias, se for necessário. Porque veja, é uma realidade que quando Jesus apresenta, ele diz o seguinte: 10 virgens, é uma parábola. Então, porque ele sabe o início, o meio e o fim, ele já diz no início da parábola quem são as loucas e quem são as prudentes. Porque ele sabe o final, ele já apresenta quem são as loucas no começo, e já diz o porquê. Ele diz: olha, as loucas só levaram azeite na lâmpada, e as prudentes, junto consigo, levaram talhas com azeite. Mas se você parar para pensar, essa parábola acabou aqui, mas para nós ainda não acabou, porque nós ainda estamos esperando o noivo. E outra, já se ouviu a voz: eis o noivo, saia ao encontro. Se você olhar à nossa volta, a Bíblia se cumpre em todos os tios está se cumprindo o esfriamento e tantos outros sinônimos dessa expectativa tão verdadeira e real. Só que veja, para a parábola o final aconteceu. A Bíblia diz que quando as prudentes estão acordando junto com as loucas dizem: nos dá do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Ela está dizendo o seguinte: nós temos azeite, mas como a gente não sabe o quanto ele vai demorar, é pouco, pode se apagar, e está se apagando. E aí as prudentes dizem: mas se nós dermos o nosso azeite para vocês, é possível que acabe para vocês e para nós. Ou seja, as prudentes também não sabem se o noivo realmente está chegando. Há um medo, há um temor. Só que aqui, quando as loucas voltam, o noivo chega. E a Bíblia diz que a porta se fecha, acabou. E sabe, duro será para quem no momento que ele vier estiver despreparado. Azeite é relacionamento. Azeite é
O Espírito Santo é a unção de Deus. Ai daqueles que a caminhada lhe roubar a essência, porque o que nos mantém na expectativa é o azeite. O que nos faz perder a expectativa é a falta de azeite, falta de relacionamento, falta de intimidade. A gente para de agir como quem espera e vive de maneira dissoluta, como se nada mais fosse acontecer. E deixa eu te dizer uma coisa: se a parábola aqui, veja, não está na Bíblia, deixa eu dar continuidade para você entender aonde você está e quem você é na parábola. Se a parábola não acaba, as loucas, que agora a gente vai mudar o nome para chamar só de virgens, porque a Bíblia diz que elas são virgens. As 10 estão aptas para o casamento, as 10. Então, se essas 5 que o azeite se acaba voltam para buscar o azeite e o noivo não chega, presta atenção, ao passar do tempo, as 5 que foram buscar azeite voltarão com azeite consigo. E agora, quem vai estar com falta de azeite? As que ficaram. Então agora a lógica e a questão é: o quanto que você demora para perceber que o azeite está em falta com você? Quanto tempo você demora para perceber que o seu relacionamento com Deus chegou a zero? Quando é que os teus olhos se abrem para descobrir que o que você tem não é mais vida com Ele, é resquício de algo que sobrou da caminhada? E aqui é o duro, sabe? Porque tem pessoas que levam anos para descobrir que não tem como estocar algo que o tempo, a rotina consomem. Se o fogo está aceso, o azeite consome. Não existe depósito de oração, não existe depósito de relacionamento, não existe depósito de intimidade. Isso foi feito para ser nutrido, e nutrido, e nutrido, e nutrido, e nutrido, para que quando ele chegue, exista relacionamento. Porque se tivermos azeite, nós vamos ter expectativa. Quem tem relacionamento tem uma coisa que a gente chama de saudade do céu. Deixa eu te dizer sobre saudade do céu. Tem gente que vai dizer que isso não existe, e eles afirmam: não tem como ter saudade de algo que a gente não conhece. Perfeito, não tem. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, quando a sua vida é nutrida de relacionamento, quando você tem azeite nas talhas, quando você tem azeite na lâmpada, você está cheio do Espírito Santo. E deixa eu te dizer, você não viu o céu, você não sabe como é lá, você não sabe o cheiro, você não sabe o que é ver, mas você é cheio de alguém que veio de lá. Quando falamos de saudade do céu, eu estou dizendo: quem vive comigo só fala do céu.